Graça e paz, queridas irmãs. Hoje teremos mais um dia de devocional e eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em Amós, o capítulo 9, o verso 14. E o tema de hoje é: tudo que você cultiva, cresce. Lá em Amós vai dizer assim: plantaram vinhas e beberam do seu vinho, cultivaram pomares e comeram do seu fruto. Todo cultivo gera crescimento, independentemente se o que foi cultivado é algo bom ou ruim. A fofoca pode até chegar a você, mas só se espalhará se você a cultivar. Da mesma forma, se você tem o poder de parar uma briga ou de torná-la mais violenta. Elifaz, um dos amigos de Jó, disse: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Jó 4:8. Certo dia aqui em casa, meu esposo elogiou a beleza de uma orquídea que eu havia ganhado havia algum tempo. Como está linda esta flor! Na mesma hora, minha filha caçula disparou. Ela está assim porque está sendo cuidada. Uau! Eu e meu marido nos encaramos naquele momento e percebemos o quanto a simplicidade de uma flor e de uma criança pode ministrar o nosso coração. Aquela planta estava sendo cultivada, por isso crescia. Hoje é dia de avaliação. Peço que avalie o que tem ocupado a sua mente e que tipo de pensamento você tem cultivado. Pois sabemos que os maus pensamentos são como um passarinho indesejado. Até pode passar pela cabeça, mas não podemos permitir que ele faça um ninho. Porque uma vez aninhados, podem destruir relacionamentos, amizades e até a nossa própria vida. Como bem aconselha o apóstolo Paulo, a nossa busca deve seguir exatamente na direção contrária. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. O apóstolo tinha consciência de que os pensamentos dirigem as nossas atitudes, que por sua vez reforçam a nossa mentalidade. Ora, se costumamos pensar naquilo que fazemos todo dia, então temos necessariamente de cultivar o que é bom e não desperdiçar tempo com o que não está alinhado ao coração do Pai. Pergunte-se: a quais sementes preciso estar atenta neste tempo? Quais delas devo cultivar? Como devo usar o meu tempo? E como posso melhorar meus pensamentos e focar no que é bom? Uma vez fui visitar minha avó de 92 anos. Ficamos 2 horas conversando e quando terminamos, abracei-a e disse a mim mesma: você investiu bem o seu tempo hoje com a pessoa certa. A verdade é que você precisará escolher o que cultivar. Por isso, certamente crescerá e se tornará enorme. Portanto, cultive a sua casa, a sua família e o seu relacionamento com Deus com responsabilidade e esmero. Cultive Filipenses 4:8 em sua mente e coração e tenha convicção de que você fará uma grande e bela colheita. Amém? E como essa palavra instrui os nossos corações, né? Nesta tarde, né? Tudo que você cultiva, cresce. Sejam atos, sejam pensamentos. Por isso que a gente sempre tem que estar atento o que nós estamos cultivando, em que nós temos colocado os nossos esforços, qual tipo de pensamento que tem entrado na nossa mente.
qual o tipo de cuidado e de quem eu estou cuidando, né? Tudo isso vai refletir lá na frente. E é o que eu sempre digo, se eu não mudar, nada muda. Então, eu e você precisamos ter na nossa mente que o quê? Que uma mudança de mentalidade, ela gera uma mudança na nossa vida. E aqui, como nós lemos lá em Amós, plantaram vinhas e beberam do seu vinho, cultivaram pomares e comeram do seu fruto, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Seja de bom ou seja de ruim, como a autora começou aqui falando, né? E ela fez algumas perguntas bem pontuais, né? E eu gostaria de repetir novamente, para que a gente gravasse bem no nosso coração que tipo de cultivo a gente está tendo, né? Será que eu estou cultivando direitinho as áreas da minha vida, né? Os meus pensamentos? E ela aqui, ela pergunta: a quais sementes precisa estar atenta neste tempo? Se você quiser anotar, pega um caderninho e anota, para que essas perguntas sejam uma reflexão, né, para a sua vida, e você no seu secreto com o Senhor, que você possa conversar com Ele, colocar diante dEle e pedir também um norte ao Senhor, né? A quais sementes precisa estar atenta nesse tempo? Quais delas eu devo cultivar? Como devo usar o meu tempo? E como posso melhorar os meus pensamentos e focar no que é bom? E aqui ela vai citar Filipenses 4:8, que vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós estamos estudando um livro, Como Pensar, quando Deus dirige os nossos pensamentos. E lá nós temos visto tantos ensinamentos assim proveitosos, né? E na minha vida foi uma alavancada depois que eu li aquele livro, porque antes eu pensava várias coisas e muitas vezes eu alimentava aqueles maus pensamentos. E depois que eu li esse livro, os meus olhos foram abertos. E agora, até nos meus pensamentos, eu fico vigilante naquilo que entra e naquilo que sai. O que deve ficar e ser alimentado e aquilo que deve sair e jamais voltar ao meu pensamento novamente, né? E o Senhor, Ele traz essa consciência hoje a gente, né? Então, tudo começa no nosso olhar. E do olhar vai para o pensar, e do pensar ele vai refletir. O que está dentro vai sair para fora, né? Tanto que quando a palavra vai falar assim, que agora se um homem ele cobiçar uma mulher, ele o quê? Já adulterou. Por quê? Porque ali ele começou no olhar e ele já imaginou na sua mente coisas, né? Então, para ele tornar aquilo ali real, vai ser apenas mais um passo que ele vai dar. Então, quando a gente corrige o nosso olhar, quando a gente vigia no nosso pensamento, vai ser mais difícil da gente pecar. Então, que nós possamos trazer à nossa consciência, né, tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, né? E tudo aquilo que a gente cultiva, cresce. Outro ponto muito importante e coerente foi que ela falou sobre a fofoca, né? Que é uma coisa comum, mas que é um pecado e que Deus abomina. Esse pecado, Ele odeia quem gera contendas, né? Porque a fofoca, ela sempre vai gerar uma contenda. E ela fala assim, que a fofoca, ela pode até chegar a você.
Mas só se espalhará se o quê? Se você cultivar. Se você falar da fofoca. Mas se aquela fofoca chegou até você e infelizmente você teve que ouvir, ela cessou ali em você. Porque você não vai cultivar, você não vai espalhar, você não vai, né, levar adiante. E ela fala da mesma forma que você tem de parar uma briga ou de o quê? De torná-la mais violenta. Né? Então, tudo isso vai estar no poder do nosso cultivo, né? O que nós temos cultivado. Né? Tem coisas que dá pra gente parar, né? E tudo que o Senhor espera é que a gente cultive algo para a glória dele. Então, tudo que a gente fizer, os nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos, tudo isso tem que ser para a glória de Deus. E o Senhor tem nos ensinado, através da sua palavra, como a gente pode cultivar, né? Cultivar, gastar um bom tempo com pessoas certas, com a nossa casa, sobre um tempo certo para cada coisa, né? Hoje pela manhã eu estava refletindo em Eclesiastes 3, que fala assim que tudo tem um tempo oportuno, né? Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Então, que nós possamos cultivar, né? Tudo aquilo que o Senhor espera que a gente cultive e que reflita a glória dele. Amém? Deus abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia de devocional. Deus abençoe o seu dia.